Olá, turma. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vinda. Bem-vindas. Tem uma aluna, né? Aqui? Tem, acho que eu vi entrando uma aluna. Vamos dar início a mais um encontro, a mais uma aula. Só um momento. Da nossa disciplina Ética e Cidadania, que está sendo ministrada para as duas turmas, Eletrotécnica e Segurança do Trabalho. Na aula passada, nós começamos a estudar, apresentei um material de elaboração própria que já estava, que aí posteriormente coloquei na plataforma. Eu espero que vocês tenham tido tempo de dar uma olhada. Eu espero também que vocês estejam animados e animadas para o início das aulas presenciais. Separem aí suas máscaras, seu álcool e venham. Porque essa aula gravada, eu vou dizer a vocês, eu já assisti a minha aula e eu digo a vocês que a minha aula presencial é melhor, viu? A presencial, a interação, realmente não tem outra coisa melhor, não. Pois é, não tem nem a comparação, porque tem horas que vocês me deixam aqui falando sozinha, e isso não dá certo. Sem contar uma menina que me prometeu um filé de peixe, essa menina se sumiu de um jeito, eu não sei onde essa menina foi parar. Mas, quando voltar às aulas, eu pego ela vai ter que me pagar esse peixe. Estão vendo os slides? Já está aparecendo para vocês? Ainda bem, pelo menos Yuri não está deixando falando sozinho, Ok, né? Tá sim. Obrigada também. Deixa só eu ligar aqui o ventilador que eu esqueci de ligar. Espera aí. Eu não gosto desse ventilador. Eu uso porque tem que usar. Então, pessoal, muito bem. Nós vamos aqui dar continuidade. Vamos aqui dar continuidade ao material que nós começamos na aula passada. E o tema da aula foi, e hoje vai ser novamente, conceitos básicos sobre ética. Então, retomando. Na nossa aula passada, nós conversamos um pouco sobre quais são os conceitos básicos da ética, que a palavra ética ela não tem apenas um sentido, ela tem sentidos diferentes. O primeiro deles vai falar sobre um conjunto de normas, de valores que dizem respeito à nossa tradição. Por isso que a gente tem essa ideia de que a ética e o conjunto de regras, né, ou seja, a moral, ela vai variando conforme a época e o lugar em que se está. Quando a gente tem a oportunidade de conviver com uma pessoa que ela é mais antiga, que ela é de uma geração anterior à nossa, em determinados momentos os nossos costumes vão entrar em choque. Por quê? Porque... Ai, peraí. Esse ventilador tá com um cheiro tão coisado. Oh, meu Deus. No meu aniversário, vocês vão me dar um ventilador de presente. Então, o primeiro sentido da ética, ele vai mostrar sobre o que são normas, valores, e que aí, às vezes, eles vão entrar em choque. Por quê? Porque os valores, eles vão sofrendo transformações no decorrer do tempo. E aí nós vamos estudar hoje, foi aqui que nós paramos, não foi? O segundo sentido da ética ou foi o terceiro? Não, foi aqui mesmo, que eu não cheguei a falar sobre relativismo, né? Confere? Eu acho que confere, que ia entrar num assunto que não ia dar tempo para explicar no vídeo. Pronto, ok. Kleber, você entrou? Apareceu aqui, certo? Não deu certo. Mas vamos lá.
O segundo sentido da ética é compreendermos ela como uma área de estudo. É considerada como ação conduzida por normas e valores, isso aí a gente já sabe. A ética se mostra como algo próprio de todo ser humano. Não existe uma sociedade sem ética. Como eu falei para vocês, é um dos valores que está inerente a cada um de nós. O que às vezes a gente diz assim, fulano é muito sem ética. Peraí, que tem uma pessoa dizendo aqui que... Só um momentinho. Vixe. Só um momento aqui. Eu aceitei. Tente novamente. Que às vezes a gente diz assim, fulano é muito sem ética. Mas a questão é que são os valores que conduzem aquela pessoa. Que tipos de valores são esses? São valores de respeito? São valores que levam a uma coletividade, a uma solidariedade? Ou são valores que prevalecem no seu egoísmo, nos seus próprios direitos, no desrespeito ao próximo? Então, ética, a gente costuma falar, fulano não tem ética, fulano é sem ética. Mas, na realidade, ética todas as pessoas têm. A diferença é quais são os valores sociais que conduzem as suas ações. Um problema surge, porém, quando se percebe que há diferentes valores e normas derivados de diferentes tradições. Dessa forma, fica a pergunta: como saber qual o modo certo de agir se há tantas tradições diferentes? Então, qual é a forma de proceder? Como eu vou estar procedendo melhor? Se eu sigo os princípios da minha época, se eu sigo os princípios da época de vovó, como é melhor, como é o correto, qual a melhor forma de proceder? Quando a gente se pega nessa pergunta, com essa indagação sobre qual a melhor forma de proceder, como é o que é o certo, a gente vai seguir agora para uma questão que, assim, pessoal, estudou sobre ética, é fundamental a gente trazer esse debate para a nossa aula. Relativismo ético. Certamente, todos vocês já devem ter ouvido a seguinte frase: tudo é relativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre vai existir duas ou mais possibilidades de interpretação sobre uma mesma situação. E quando a gente fala que tudo é relativo, às vezes a gente está querendo dizer assim, que todas as saídas, elas estão corretas. Mas será que é assim mesmo? Se diferentes sociedades têm diferentes normas e valores, por que não pensar? Não há nenhum valor bom ou norma justa realmente? Tudo é relativo? Quando a gente pensa dessa forma, a gente está caindo na ideia do chamado relativismo ético. O conceito de relativismo ético, ele pode, a princípio, parecer interessante. Ele pode parecer razoável. Sendo que, na verdade, isso é uma interpretação superficial. Se a gente for fazer um estudo, uma compreensão mais aprofundada, nós vamos perceber que essa questão de que tudo é relativo, na verdade, isso é um grande problema. No momento em que você aceita o relativismo em todas as situações, você vai estar transformando uma situação em que não vão existir, que na realidade não vão existir valores e normas. No momento em que eu falo tudo é relativo, qualquer pessoa, você, qualquer pessoa pode alegar que a minha ação ela está eticamente correta. Por quê? Porque eu penso dessa forma e para mim nenhum outro valor vai conduzir
me conduzir melhor em determinada situação que não seja meus próprios valores. No momento, pessoal, no momento em que eu afirmo que tudo é relativo... Espera que tem alguém batendo na porta. Então, no momento em que eu afirmo que tudo é relativo, a nossa ética, ela ficaria confusa. Por quê? Porque a gente não teria valores a guiarem a nossa conduta social. Dessa forma, relativismo ético é como uma grande armadilha, que a princípio parece algo interessante e razoável, mas na verdade é uma armadilha para acabar com a verdadeira ética, com os verdadeiros princípios bons que devem reger a sociedade. Então, sobre relativismo ético, não sei se eu consegui me expressar bem, mas é isso. É dizer que tudo é relativo, é dizer que tudo vai ter respostas diferentes. Mas não é bem assim, gente. O que é certo, o que é errado. Então, quando você se apropria de algo que não é seu, quando você trai a confiança, quando você busca apenas os seus interesses, você não está pensando no bem comum. Eu não adentrei, claro, com tanta densidade, porque também não é o objetivo da disciplina, mas para nós que somos das ciências sociais, no caso, né, da minha formação, quando a gente vai estudar ética lá na filosofia mesmo, os princípios, a ética, ela tem a ideia de, assim, pensar o bem comum, o bem da coletividade. Então, se o que você está se propondo a fazer, ele não corresponde, essa sua atitude, ela não corresponde ao bem da maioria, então não existe isso, mas tudo é relativo. Por quê? Porque o que é certo vai continuar certo e o que é errado vai continuar errado. Então, devemos ter valores certos e formas corretas de proceder. E aí eu retomo uma ideia que eu tinha começado na aula passada, de que assim, professora, e a gente precisa estudar isso no nosso curso técnico? Ora, independente do curso que vocês estejam estudando, da formação profissional a qual vocês estão se dedicando, seja onde vocês forem atuar, de uma forma ou de outra, vocês vão estar lidando com pessoas. Eu entendo que estudar sobre ética deveria ser um momento em todos os cursos. Um momento, na verdade, uma disciplina, na verdade, que a gente tivesse um aprofundamento já desde o nosso ensino escolar. Mas, infelizmente, é algo que, às vezes, a gente deixa mais para estudar nos cursos de graduação ou em determinados cursos, determinadas áreas, e a gente se prepara, às vezes, para atuar profissionalmente, inclusive um excelente profissional, na parte ali de executar aquilo que você estudou. Mas nós, seres humanos, nós nascemos para viver em sociedade. Nós somos seres que precisamos um do outro. Peraí. Alguém pediu para entrar, mas não deu tempo, eu abri. Nós somos seres que precisamos um do outro para a nossa sobrevivência. Nós não podemos viver isolados. Então, com mais pessoas, com menos pessoas, você vai estar em contato, em sociedade, em coletividade. Então, nada mais justo do que tirar uma das disciplinas para estarmos pensando, refletindo sobre os princípios éticos. Espera aí que tem alguém batendo na porta. Naquela hora que o Kleber pediu para entrar, eu botei, mas não deu certo, não. Deu certo. Entraram mais 2. Não sei se deu certo.
E aí, o nosso segundo conceito sobre ética é justamente esse que eu estou falando. A ética como uma disciplina. Ou seja, em termos gerais, é a gente refletir sobre essa ideia ética em termos filosóficos mesmo. Professora, mas eu nunca estudei filosofia. Mas nem sempre precisa você estudar a disciplina de filosofia para você ter um conhecimento sobre ética, sobre a conduta da coletiva, como se comportar socialmente, coletivamente. Por quê? Porque nós vivemos hoje, principalmente em nossos dias, em uma sociedade que tem uma expressão muito forte do pensamento unitário e não mais do pensamento coletivo. E aí vocês podem perceber isso de diversas formas. Inclusive no exemplo que alguém trouxe na aula passada sobre a questão da vacinação, sobre a questão do uso da máscara, que as pessoas às vezes não entendem. Tem mais alguém pedindo para entrar. Que às vezes as pessoas não entendem que a questão do uso da máscara não é só para si, e sim, essa questão de usar máscara é um procedimento de segurança para você e para outras pessoas. Para que a gente não esteja trocando, respirando doenças. Mas, infelizmente, parece que nós estamos, ao invés de melhorar a nossa forma de pensamento, nós estamos piorando, isso sim. A pessoa pedindo para entrar. Felipe mandou uma mensagem. Oi, Felipe, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui dando continuidade para Felipe, quem está entrando agora, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos dando continuidade ao tema que nós começamos na aula passada e estamos agora na segunda interpretação, no segundo sentido do termo da palavra ética. Então, é fundamental nós pensarmos a conduta humana. Nós vivemos numa sociedade que ela é complexa, que nós vivemos e nós lidamos diariamente com a complexidade humana. Nós não somos seres simples. Nós somos seres complexos, nós somos homens e mulheres dotados de subjetividade. Então, é claro que nós pensamos diferente, mas mesmo diante de toda essa diferença, nessa diferença de pensar, nessa diferença de compreensão de realidade, que nós possamos ter as nossas atitudes baseadas em sentimentos como racionalidade, responsabilidade, pensar no bem comum. Então, e não apenas dizer que tudo é relativo, que tudo vai depender da forma como eu estou interpretando a realidade. Só um momentinho. Então, assim, quando a gente vai falar, alguém pode pensar, professor, então, quando começou essa preocupação em estudar sobre ética? Quando foi que surgiu? Atualmente, acho que nunca se debateu tanto, nunca se falou tanto sobre ética. Acho que até em virtude da crise política que nós estamos vivenciando já faz alguns anos, e ela é atravessada, ela é perpassada por uma crise de atitudes éticas que nós não estamos. Espera aí, que tem alguém pedindo para entrar. Pronto.
Então, nós estamos passando por essa crise ética que ela reflete em todos os outros aspectos da nossa vida e principalmente que tem refletido no nosso cenário político. E aqui, só voltando, antes de falar sobre essa questão da ética para Aristóteles, vejam só, aqui tem, quando a gente está estudando sobre ética, que é a ação conduzida pelos nossos valores, que é algo próprio de todo ser humano. Vejam só. Quem aqui de Açu, não sei se acompanha, tem até um site. Aqui em Açu tem um site que chama Açu Notícia. Aliás, vocês que são de outras cidades podem, talvez, acessem também. Saiu hoje, ou foi ontem, só para situar vocês. A que ponto o ser humano pode ter certas atitudes que chegam a ser estarrecedoras? Aqui em Açu tem uma mulher que ela tem problemas mentais. E ela faz acompanhamento no CAPS e ela é muito livre. Ela fica, geralmente é comum a gente encontrar com ela nos bancos e ela fica lá pedindo dinheiro. Ela é pedinte, às vezes fica ali na farmácia e paga menos. E ela sempre aborda as pessoas dessa forma. Ei, cheirosa, me dê R$1. Ei, gostoso, não sei o que. Ela fica utilizando esses termos e pedindo dinheiro nos bancos. Então, quem é aqui de Açu que vai ao banco, principalmente nos dias de pagamento do município, do estado, é comum encontrar com essa mulher lá. E, como eu falei, ela não é totalmente orientada. E você consegue perceber isso. Na verdade, quem é aqui de Açu que anda muito ali no centro conhece ela, nem que seja de vista. E o que foi que chegou a situação, a que ponto chegou a situação? Por ela não ser uma pessoa totalmente orientada, alguns homens, numa atitude assim extremamente desrespeitosa, machista, não sei nem que valores uma pessoa dessa tem, procuram ela para manter relações sexuais, ou então leva para algum lugar, tira a roupa dela e fica fazendo atos obscenos, filma e coloca nos grupos do WhatsApp. O que uma pessoa que chega a cometer uma atitude dessa está ganhando com isso? Até porque quando uma pessoa ela não tem a sua orientação totalmente aprumada, ela é tida pela lei como que uma criança, ela é tida como incapaz. Então, você imagina a pessoa manter relações sexuais com uma pessoa dessa, né? Então, isso é um estupro. Para vocês verem a que ponto chegou a situação, estavam fazendo isso com essa mulher. E aí começaram a circular os vídeos, não sei o que e tal, e foi necessário que uma intervenção, e a família, justamente com o assistente social que estava acompanhando o caso, foram conversar com o delegado para dizer o que estava acontecendo, para ele veicular uma matéria nos blogs dizendo que quem fizesse isso, se fosse, iria investigar, saber quem foi, e essa pessoa teria que pagar, porque isso é crime, tarará, tarará. Então, veja só a que ponto nós chegamos. É necessário dizer para a sociedade que manter relações sexuais com uma mulher que não tem uma orientação é crime? Eu, particularmente, acho isso estarrecedor. Mas foi preciso. Então, a que ponto nós chegamos? Não é uma realidade distante, é uma realidade da nossa cidade, que passa por esse tipo de situação. Agora me diga se realmente nós não estamos vivendo numa crise ética da nossa sociedade. E aqui vamos nós. Falar um pouco na perspectiva filosófica. Não
se preocupem não, que não é uma coisa tão aprofundada não, mas não tem como falar sobre ética e não falar sobre Aristóteles. Vocês já devem ter ouvido que se alguém teve a possibilidade, a oportunidade de estudar sobre filosofia, mas Aristóteles, ele é um filósofo, foi um filósofo matemático, enfim, que de muita repercussão, que viveu na Grécia antes de Cristo, e aí acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Muito inteligente, foi aluno de Platão, e ele estudou sobre ética. Aristóteles, ele já tinha a ideia, desde muito tempo atrás, que nós, seres humanos, nós somos animais políticos. Porque o que é que isso quer dizer? Animais que realmente nós somos, não é? E que a nossa vivência, a nossa natureza, ela só se completa quando nós participamos da vida em sociedade. O que é que isso quer dizer? Que para que eu, Isabela, consiga me realizar enquanto ser humano, eu preciso dos outros indivíduos. Claro que algumas pessoas têm necessidade de estar num círculo maior de pessoas, tem pessoas que são mais reservadas, mas gostando mais ou gostando menos, nós precisamos uns dos outros para a nossa sobrevivência. A diferença entre nós e os demais animais é porque que também vivem. Isso é o ventilador. Dá mais pra lá, meu. Será que esse ventilador tá sujo? Ai, meu Deus. Então, eu vou pedir a Fábio para cortar da aula essa parte do possível. Então, vocês podem pensar, professora, mas existem diversos outros animais que nós conhecemos que vivem em sociedade, né? A gente lembra bem os pássaros, as abelhas, as formigas. A gente sempre... Formiga, eu acho que é o exemplo, pelo menos que para mim, particularmente, vem de imediato quando a gente fala de animais que não somos nós. Outros animais que vivem em sociedade, para mim, particularmente, lembro logo da formiga, porque Bom, pessoal, após eu cair, eu me levantei, né? Porque não dá para ficar todo o tempo caindo e no chão. É caindo e levantando. Então, dando continuidade, vou colocar aqui em tela novamente os slides para a gente ir acompanhando. E nós estávamos falando sobre Aristóteles, um filósofo de referência quando a gente vai falar sobre ética. Mas, professora, por que precisa a gente se reportar à Grécia Antiga na nossa aula? Precisa, porque para que nós possamos compreender como que surgiu, pelo menos, né, ter um conhecimento elementar sobre como surgiu essa preocupação em estudar sobre ética. Então, prosseguindo. Para não cair no relativismo ético, de que tudo é correto. A melhor opção, se você está em dúvida sobre como proceder, a melhor opção sempre será aquela que vai levar à realização do bem. Segundo Aristóteles, pode-se entender o que é o bem. O bem, ele vai de acordo com a importância daquela ação. O bem supremo é a felicidade, entendida como a realização das potencialidades do indivíduo como ser humano. Agir do modo certo, na situação adequada, precisa que você tenha discernimento, que você tenha lucidez, que aí, nesse caso, lucidez é algo que nem todas as pessoas têm, em virtude de problemas mentais, deficiências, enfim, de determinadas situações que elas vêm a comprometer esse funcionamento, essa parte do funcionamento do nosso cérebro, né? Então, quando a gente busca pensar
não apenas o prazer em si, mas o bem de o bem maior em uma determinada situação, onde nós não vamos tirar como parâmetro os bens materiais, e sim os valores sociais, os melhores valores sociais, nós vamos estar agindo de acordo com o que é correto, nós vamos estar agindo eticamente. Então, lembre-se da lição de Aristóteles. Se você está em dúvida sobre como agir, pense no bem comum, no que é melhor para todos. Não tomando como compreensão o que é riqueza material, o que é apenas vontade, o que é apenas um prazer, o que é apenas efêmero, mas sim algo que vem a ficar, a continuar. São os bens daqueles que existem, os bens que passam, existem os bens que não passam. Então, que nós possamos agir de acordo com os bens aqueles que não passam. Fama, dinheiro, bens materiais, são coisas que passam. E as boas atitudes, a forma sábia de viver, que nós chamamos de uma vida virtuosa, isso aí não passa, isso aí é algo que permanece conosco. Dessa forma, uma outra também lição que Aristóteles nos deixa é a de que nós não devemos agir de acordo com os extremos, mas nós devemos encontrar em cada situação uma justa medida para que nós possamos avaliar que ela foi realmente eticamente correta ou não. Uma outra ideia, também nesse aspecto filosófico, é que nós devemos pensar, eu estou agindo livremente? A nossa liberdade nos leva até que ponto? O que é a minha liberdade? Eu estou agindo com liberdade quando eu estou agindo conforme a minha consciência. Mas a minha consciência leve, a minha consciência tranquila. Vocês lembram do vídeo da aula passada? Em que nós vimos que a pessoa lá, o personagem, ele fica com o dinheiro a mais do troco, mas chegou um determinado momento que a consciência dele pesou. Da mesma forma acontece quando a gente mente, quando a gente pratica o que é errado, quando a gente age por instinto, quando a gente age por impulso, quando a gente tem uma necessidade muito grande de agir e levar alguma vantagem sobre aquilo. Nossa ação, nesse caso, ela não foi livre. Peraí. Nossa ação, quando a gente mente, quando a gente falta com a verdade, quando de alguma forma a gente age com corrupção, a nossa liberdade... Oi? Alguém falou? Naquele momento, a nossa liberdade, a nossa conduta, ela não está agindo de forma que vai deixar a nossa consciência tranquila. Então, não devemos deixar que os instintos, que as vontades pessoais, elas se sobreponham à razão. A razão, ela deve estar em primeiro lugar, porque, afinal de contas, para quem acredita, né, Deus nos criou para isso, para sermos seres racionais, para nós agirmos com reflexão. E a liberdade é isso. Essa liberdade de você agir da forma que você acha que é correta e arcar com as consequências da sua atitude. Porque todas as atitudes, elas têm consequências. Mas são consequências positivas ou consequências negativas.
E aí, um outro aspecto, vejam só que nós já falamos sobre a vida virtuosa, sobre o bem comum, sobre a liberdade, e agora nós vamos falar sobre responsabilidade. A responsabilidade só é possível quando somos capazes de responder plenamente por nossos atos. E aí, nem todas as pessoas elas têm essa capacidade e essa distinção por inúmeros fatores, físicos, biológicos, enfim. Mas quando nós vamos responder pelos nossos próprios atos, isso supõe o quê? Que sou eu que me determino a partir da minha razão. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa, um ser humano que tem autonomia. Então, eu vou responder plenamente pelos meus atos. E aí vai entrar a minha capacidade de agir com liberdade, a minha capacidade de assumir as consequências da minha conduta. Que conduta é essa que pode ser certa ou errada no meu espaço de trabalho, com as pessoas, junto com as pessoas às quais eu convivo. Nós podemos, nós sabemos, nós sentimos, desde o nosso convívio, apesar de que agora está corrompido, né, o nosso convívio, mas nós vamos em breve voltar para o nosso convívio em sala de aula. Então, vocês estão lá juntos no cotidiano, naquele dia a dia, e ali você já vai sentindo como é o jeito daquela pessoa. Quando age com responsabilidade, quando age com respeito ao próximo. Então, nós somos seres dotados de razão. Então, agimos com autonomia. Outra ideia também para nos ajudar a refletir. Se algo é correto ou não. Tem um filósofo agora mais recente assim, não é de agora, mas é Immanuel Kant. Ele diz assim, que a gente deve avaliar o quanto a minha atitude ela pode ser universalizada. Ou seja, o agente, você, eu, deve imaginar se a sua situação seria boa para todos que a praticassem. Ora, vamos para um exemplo muito simples. Peraí, tem alguém batendo na porta. Vamos voltar aqui para um exemplo muito simples, que ele chama de imperativo categórico. Ou seja, o que é um imperativo categórico? É algo que deve ser obedecido de forma incondicional. É categórico. Ou seja, todo mundo pode fazer. Então, a minha atitude, ela pode ser universalizada? Ou seja, é um imperativo categórico? Vamos lá se a minha atitude vai estar moralmente correta. De uma coisa muito simples, como colar na hora de fazer a prova, como furar a fila, como fazer um gasto de energia na minha casa, como atravessar no semáforo de câmbio vermelho. Eu posso fazer isso. Aí eu pergunto, e se todo mundo fizer? Pense se a forma que você tem de proceder, todo mundo pode ter. Veja, teve uma vez aqui, olha, essas coisas são muito, às vezes até engraçadas. Teve uma vez que aconteceu aqui em Açu, que estavam construindo uma pequena praça, que inclusive fica aqui na mesma rua que eu moro, sendo lá próximo, para quem é de Açu, lá próximo ao centro administrativo. E aí, na época, um padre, que ele não está mais aqui em Açu, ele morava lá próximo e foi chegando em casa muito tarde e viu, e ele foi... Tem alguém batendo na porta, peraí. E quando estavam construindo essa praça, uma pessoa foi lá
e estava carregando agora eu me falo, uma muda, uma planta que ia ser plantada lá. E aí, altas horas da noite, a pessoa foi lá carregar as plantas. E aí, quando viu, e ele foi, desceu do carro, e a pessoa saiu, e ele ainda saiu atrás, e no outro dia foi no rádio reclamar como é que as pessoas fazem isso, tal e tal. Então, vocês imaginem, a prefeitura está construindo uma praça. Eu vou lá e carrego as plantas. Ah, mas eu vou cuidar bem direitinho lá em casa. Agora, diga aí, eu e vocês tudo encarregando as plantas? Pode uma coisa dessa? Eu acho que eu posso, né? Mas eu nunca acho que o outro pode fazer também. Então, estão construindo com umas pedrinhas bem bonitinhas, uns tijolinhos brancos. Aí eu vou lá, na calada da noite, e pego uns tijolinhos daquele para mim, para botar no meu jardim. Agora, imagine, eu e vocês, eu e cada um aqui carregando 50 tijolos. Vai ficar um? Então, pense, se essa ação ela é moralmente correta, todo mundo pode fazer? Se todo mundo pode fazer, tá tranquilo, né? Agora, se eu acho que só eu posso fazer, tem alguma coisa errada aí. Para isso, Immanuel Kant denominou de imperativo categórico. Ou seja, é aquilo que pode ser obedecido de forma incondicional. Todo mundo pode fazer? Se todo mundo pode fazer, tá tranquilo. Tá correto. Você é casado. E fica aí no Instagram, curtindo foto de mulher aí, à torta e à direita. A sua companheira pode também fazer isso? Você vai se sentir confortável se ela fizer isso? Então, pense sempre, é uma atitude universal? Todo mundo pode fazer? Uma das formas do imperativo categórico era assim: haja de modo tal que a regra específica da sua ação concreta possa ser tomada como lei universal para todos. Se todo mundo pode fazer, se você pode, todo mundo pode, então tá tranquilo. Desse modo, a mentira não pode ser considerada uma ação eticamente correta, porque não pode ser universalizada. Eu não posso querer que todos mintam, porque o resultado vai ser uma situação insustentável, na qual ninguém mais poderá confiar no que o outro diz. Uma situação na qual a comunicação ficará impossível. Desse modo, para Kant, agir eticamente é agir por dever, e seu motivo é a realização do bem geral, e não da vantagem de um indivíduo ou de um grupo particular. A votação que está tendo hoje no Congresso, Senhor, meu Deus do céu. Quais são os valores que passam na cabeça daqueles sujeitos e sujeitas que estão lá porque nós votamos neles e nelas? Mas é a verdade. São ações baseadas, eu nem vi, ia ser uma de 2 horas e a outra de 7 horas. Tem alguém batendo na porta. Peraí. Quem é esse? Entrou? Pessoal, olha, vocês, não sei se vocês aí em casa escutam quando faz o barulhinho da pessoa chamando pedindo para entrar. Assim que faz, eu volto para a tela e clico. Às vezes aparece como se não tivesse dado certo para vocês, né? Ou então eu não consigo visualizar. Mas assim que eu escuto, eu venho, certo? Mas aí assim que bota, vocês já vão pro grupo, né? Mas eu autorizo sempre aqui, tá? Então, como nós bem vemos e deve ter sido, quando terminar eu vou até olhar aqui no site, como foi que ficou, quem é que vai presidir, quem foi no lugar do Rodrigo Maia, meu Deus do céu. Eu ouço. Assim, para saber se uma ação é eticamente boa, basta medir o quanto de prazer ela traz para o maior número de pessoas. Por outro lado, o prazer de que fala, o utilitarismo não é a mera fruição das sensações físicas, comuns aos animais não humanos também. Embora seja importante a satisfação das nossas necessidades, por isso que a fome é eticamente condenável para o utilitarismo, os prazeres mais importantes são aqueles que são propriamente humanos. Que prazeres são esses?
são os prazeres que buscam a fruição do nosso conhecimento, das artes, da nossa coletividade, do acesso aos direitos, da vida boa, da vida tranquila, certo? Nenhum indivíduo pode ser feliz se a coletividade da qual ele faz parte é infeliz. Ou seja, o bem comum é condição para a plenitude do bem individual. Gente, olha só. Alguém aqui, por mais que a gente esteja, se vocês estão aqui, é sinal que vocês estão bem. Passando por problemas porque é natural. Mas como é que, eu não sei se alguém consegue, se alguém aqui consegue, me diga como é, dormir e acordar em paz, tranquilo, satisfeita, nesse cenário de crise caótico, político e sanitário que nós estamos vivendo hoje. Alguém consegue? Se consegue, me diga aí como é. Como pensar se existem variações de Covid, existem variações do coronavírus se espalhando pelo norte do país para chegar aqui? É questão de um espirro. Como é que a gente vai dizer que a gente está tendo uma vida plena e satisfatória? Se alguém consegue, me diga como é, porque eu não consigo. Não tem como. A realidade que nós vivenciamos no Brasil hoje é uma realidade adoecedora. Então, os prazeres que nós estamos buscando hoje são os mínimos. Ou seja, pelo menos trabalhar e descansar. Hoje a gente vive no limite, buscando pelo menos o mínimo. Porque aquilo que poderia ser tido como um luxo, como um algo a mais, tá difícil. Minha gente, vocês não falam nada. Nem quem fala comigo geralmente tá falando hoje. Meu Deus do céu. Daniel às vezes fala. E eu tava falando não sei o quê. Meu Deus, que coisa. Missilene entrou? Cadê? Tô aqui, professora, tô escutando. Tô repetindo aí. A professora não tá entendendo nada, mas fala comigo. Ô, mulher, porque a senhora fica falando aí eu não gosto nem de Tô refletindo também em relação. Você fala trazendo pra atualidade de hoje, né? A gente vê uns vídeos na internet absurdos de uma enfermeira fingindo que aplicou a vacina numa idosa. Aí, quer dizer, aí você agora tem que conferir a seringa se você foi vacinado ou não. A sorte foi que a filha viu e questionou. Aí, dentro do carro, foi vacinada. Aí a mulher foi afastada. Isso essa semana agora. Isso foi no Ceará, se eu não me engano. Meu Deus do céu, como é... Chega a dar vontade de sair da rede social, sabe? Vendo essas coisas que eu nem acredito. Já basta essa desgraça desse vírus e pessoas com falta de caráter, né? Falta de bom senso, falta de tudo. Gente, e o lado, pelo menos assim, o lado positivo dessa velocidade da internet é porque, pelo menos, a gente fica sabendo das situações, né? Da forma como elas acontecem, né? Mas é muito, muito, sim, absolutamente complicado. Muito verdade. Esse contexto que a gente vive hoje e que os meios de comunicação acabam nos ajudando, de certa forma, a dar visibilidade a esses processos, a esses acontecimentos. Acho que cada dia eu tenho uma figurinha no WhatsApp que é assim: nós estamos há 0 dias sem viver um absurdo. Acho que o mais recente de todos, que deve ser essa votação que está acontecendo agora, né? E a questão terminou já. Que eu não assisti. Não tive tempo. Pacheco. Meu Deus. Quem é? Olha, eu tenho que terminar, eu vou investigar. Tudo bem direito de saber quem é essas procedências. Mas o que eu ia falar, vocês devem ter, alguém aqui deve ter assistido, que passou, as meninas hoje estavam comentando no trabalho, que tem passado com nós, que foi no jornal, no Fantástico, não sei. Estou sem ligar a televisão faz alguns dias, de uma criança que era criada dentro de um bequinho, dentro de um balde, alguma coisa nesse sentido. E que, inclusive, as autoridades têm conhecimento sobre isso. Então, nem passou no Fantástico ontem. Você assistiu, Missilene?
Não, vi só a reportagem que ia passar. E o menino estava comentando hoje, dizendo que Sim. o menino ficava trancado dentro desse balde e ele comia as fezes dele porque não dava comer ele. Foi o que eu vi ele comentando. Agora me diga, minha gente, se nós não estamos vivenciando no nosso país, nesse país desgraçado, uma crise humanitária, o que mais nós esperamos, socialmente falando? O que mais esperar? Mas esse foi o caso que disseram que o Conselho Tutelar tinha conhecimento e não fazia nada? Foi isso aí? É o mais absurdo ainda? Foi esse daí do menino. Que não foi algo, não foi uma situação assim surpreendente, porque na verdade já se tinha conhecimento. Já se tinha conhecimento sobre essa criança vivendo nessa situação. Ora, se não queria criança, porque não deve para adoção? Tanta gente aí querendo adotar. Isso é fim de mundo. Pois é, o apocalipse está aqui já. E aí, pessoal, por derradeiro, o terceiro sentido da ética, a conduta racionalmente justificável. Mesmo que uma conduta seja habitual e frequentemente praticada numa sociedade, ainda assim podemos dizer que ela é antiética. Furar a fila, empregar os parentes nas funções públicas sem concurso, podem ser condutas muito comuns no grupo social. Nem por isso as consideramos eticamente corretas. Isso significa que o que é ético, no primeiro sentido, ou seja, uma conduta baseada nas normas e valores socialmente aprovados, pode não ser ético nesse terceiro sentido. Então, o que acontece? É que nós temos, melhor explicando, o que é ético no primeiro sentido? Infelizmente, é super comum um determinado político empregar seus familiares e seus amigos, mesmo que essas pessoas não sejam detentoras do devido conhecimento. Ora, quando existe o conhecimento técnico, o conhecimento sobre aquela área, bom, eu acho que até nem por isso. Mas nem sempre esse conhecimento ele existe. Na verdade, são pessoas bem incapazes mesmo, bem inaptas a assumirem determinadas funções apenas porque existe um privilégio ali social, um privilégio político, e vai se empregar aquela pessoa. E como é o nome? É crime. Deu um branco agora. Nepotismo. Muito bem, na ponta da língua. Então, é feito isso, o crime de nepotismo, e a gente tem isso como algo tão naturalizado que a gente às vezes nem questiona. Já é algo socialmente aprovado, já é algo comum, já é algo que acontece. Isso quer dizer, o terceiro sentido da ética não é porque o primeiro diz assim, aquilo no que é socialmente aprovado. O primeiro sentido da ética que diz o que é socialmente aprovado, infelizmente nós temos ainda socialmente aprovado que todos os dias mulheres morrem de feminicídio. Isso quer dizer que um homem mata uma mulher, geralmente, né, na relação conjugal. Isso aí a gente vê todos os dias. E a gente parece que é tipo dormente. Sabe quando tá dormente? Ou seja, bate, bate, você não sente? E aquilo ali a gente tem como aprovado. A gente tem certos, nós temos certas condutas que elas são baseadas em certos valores que elas não têm nenhuma justificação, nenhuma justificativa racional. Qual é a justificativa racional que diz que quem tem que lavar a roupa sou eu e não você? Me diga aí, qual é a justificativa racional para eu casar e quando terminar aqui de dar aula e lavar um balde de roupa?
Por que que enquanto eu tô dando a aula, se eu fosse casada, ele não era para ele estar lavando lá a roupa, já que eu tô trabalhando? Mas Pois é, eu concordo. o primeiro sentido da ética, ele mostra isso, que os valores que são socialmente aprovados. Então, é super comum, infelizmente. E quem de vocês tem relacionamento conjugal, afetivo, tem companheiro, tem companheira, sabe que nós mulheres arcamos praticamente com todas, né? Praticamente não, com todas as atividades da casa. Por quê? Não existe uma justificativa racional para isso. Esse terceiro sentido da ética, ele vem falar sobre algo que é racional. Então, qual é a racionalidade disso? Para esse terceiro sentido, uma ação considerada eticamente correta, se for justificada uma ação é considerada eticamente correta se ela for justificada racionalmente. Isso quer dizer que alegar todo mundo faz assim não significa que seja correto eticamente. Eu e meus amigos, né, eu, homem, tenho uma vez por mês a gente sai para se encontrar, tal e tal e tal, e bebe e tudo mais. A sua esposa sai, a sua namorada, a sua companheira sai para beber. Então, se eu passar por algum de vocês, e se eu passar por algum de vocês, eu não conheço ainda. Então, se alguém de Açu passar por mim, fala comigo. Que acho que vocês podem até me conhecer, mas eu não conheço vocês ainda. Mas, de repente, quem é aqui de Açu, eu passo, está o meu aluno. Quem é aqui de Açu? Deixa eu abrir aqui a tela para não olhar para a cara de vocês. Vocês ficam a aula inteira olhando para mim, eu não fico olhando para vocês. Yuri, você é daqui de Açu? Sou de Açu. Eu também sou. Eu nunca... Matheus... Gente, quem são vocês? Quem são Você vocês? morava Moro na em Coab, Açu Isabela? também, nunca vi a senhora, não. Quem são Você já morou na Coab, Isabela? Vocês escondem? Que eu não conheço ninguém. Eu acho que a senhora não sai na rua, viu? Eu sou de Açu, mas trabalho fora. Ah, então é café com leite, porque aí já tem a justificativa. Isabela, você já morou na Coab? Já. É, eu acho que eu lembro de você quando morava na Coab, então. Pronto. Gente, mas esse povo, vocês estão aonde que eu não conheço? Esse povo. E aí eu É passo... porque a senhora não sai de casa, não vai numa padaria, não vai no supermercado, não vai na rua. E quando... Não vai no banco. Então eu sou uma exceção ao que Aristóteles falou, que nós somos seres sociais, de comunidade, eu sou... Então, assim, quando sai a Missilene é de máscara. E Também, viu? Isso é verdade. E para completar, bichinha, como não sou tão bem orientada, se for da oportunidade que eu for ao banco, eu vou aqui na motoca, em 120, quando eu paro em frente ao banco, eu não tiro o capacete. Olhe, eu entro no comércio, se eu for ali numa loja, se eu for em algum canto, eu entro no supermercado de capacete. Diga aí. Se parar em frente ao banco, leva a multa. Pois sim, aí é. Fala, meu Deus do céu. E, gente, eu assisti a aula da autoescola. E é. Ah, pois eu disse a você que eu fui hoje no banco e deixa. Meu Jesus, diga aí. Eu entro no banco, quando eu saio do banco, a polícia carregando minha motoca. Ah, Maria. Ih, professor, sua internet tá boa não hoje, viu? Por quê? Tá ajudando não. Ai, gente. Tem hora aí que falha. A Sim. imagem da cena tá congelada. Você confundida com alguém, né? Ai, Digamos, errado, né? Eu tô indo aqui pra perto do roteador. Desceu da moto tem que tirar, né? Porque para não ser confundido com alguém que queira fazer alguma ação. Por aí você tira, meu amigo, como eu sou uma pessoa orientada. Quando eu boto o capacete, eu boto o capacete e esqueço de tirar, por aí você tira. Então, vocês viram uma criatura andando por aí de capacete, o capacete de um preto, você não pisa, Bela. Acho que é a sua internet, Missilene, que a minha tá normal. Ah, tá vendo? Missilene levantando falso? A minha tá normal também. Missilene! Levantando falso contra mim. É, então com certeza. Lá do roteador.
Bom, Então, com pessoal, certeza. mas Se a de vocês está Depois ótima, a dessa- minha que tá ruim mesmo. A minha tá travando também. ah, meu Deus, não é possível, gente. É, Então, mas daqui a pouco duas. Miami? E Miami? Milagre que tá assistindo alto. a internet das meninas. Então, assim, pessoal, se vocês moram aqui em Açu, vocês virem assim, de repente, no centro, uma criatura andando de capacete, pode ser que seja eu. Mas é porque eu esqueço de tirar. Não sei por quem não é muito bem orientada, né? Mas Mas eu... você não é daquelas que bota a frente pra trás, não, né, professora? Não, querido, eu sei, irmãos. Então, gaiato. Então, assim, pessoal, mas o que eu estava falando sobre o que nós temos Cadê o Cadê o que já é bem como algo que é bem aceitável. O impacto que causa... Gente, vamos ser realistas. O impacto que causa... A gente tá lá, no Espetinho de João. Quem é daqui de Açu sabe. Quem não é de Açu, talvez conheça também, que o Espetinho tem aqui perto de casa, que é assim... Eu só não gosto do atendimento lá. Mas o espetinho é bom. O Espetinho lá é bom. O atendimento é Só é ruim horrível. atendimento. Eu acho que é porque... Acho que é porque é muita gente... muito público, pouca gente para atender, enfim. Aí eu passo instalar Yuri altamente, quando a gente sabe que a pessoa já está altamente, ninguém diz nada. Agora passe, esteja a Isabela lá, com o capacete da frente para trás, já, bebendo lá em João sem tirar o capacete. Isso causa um impacto diferenciado. Por quê? Porque aí nós voltamos para esse conceito da questão do que são nossos valores, de algo que a gente já tem como justificado, como primeiro conceito da ética, algo que é socialmente aprovado. Socialmente aprovado, a gente vê um homem bebendo e se embriagando. E qual o impacto que isso causa de ver que é Isabela? Vocês não vão ver, porque eu praticamente não vejo. Mas que seja uma outra mulher. O impacto ele é diferenciado. Dizer que todo mundo fura fila pode até explicar porque eu estou fazendo a mesma coisa. Ou seja, porque se trata de um comportamento frequente. Gente, quem de vocês que tem transporte, carro, moto, bicicleta, carroça, que não corta o sinal? Eu vou passando aqui enquanto o sinal abre. Você já cortou? Eu quase sempre. Hein, professora? Peraí, deixa eu voltar para a imagem. Quem foi que disse isso? Missilene, foi? Foi. Tem um vai Mutran aqui, pelo amor de Deus, gravando essa aula? Hã? Quando eu venho, Já lascou. Não. quando eu venho da casa dos meus pais, olha, se eu for presa, foi culpa dessa aula e eu vou mandar chamar vocês. Quando eu venho da casa dos meus pais, no sentido Coab, pro centro onde eu moro, aí eu venho, né, Aí quando eu chego aqui na lateral do José Correia, eu já vim quase na calçada. Aí quando eu faço, é só fazer assim, ó. Às vezes o sinal não está aberto. Agora diga, todo mundo for passar no sinal fechado, pra que serve um semáforo, então? Gente, mas quando eu venho do almoço de domingo, 2 horas da tarde, não tem uma alma vivente, o semáforo fechado, eu vou ficar lá plantada, é só fazer assim. Eu passo. Ou tarde da noite, eu não fico parado também, não. Tarde da noite eu não corto sinal, não, porque eu não piloto tarde da noite que papai não deixa. Tarde da noite tem quem faça eu ficar parado no sinal. Né? É Pois então tá ótimo. Me assalta. Se encontrar no trânsito, eu, Missilene, Yuri, esse menino aqui, como Desse é, que jeito. fala, Matheus. Minha gente, bacana, viu se a gente se encontrar no trânsito? Não, Principalmente os daqui de Açu, que não tem câmera. Rapaz, Deus livrando todo mundo do cruzamento de frente. Misericórdia, chegou assim, mais cangueira, certamente sou eu, tenham cuidado comigo. Vocês viram uma motocazinha preta, uma Pessoal. criatura preta, por favor. lembrando que pessoal do curso de segurança do trabalho, segurança não é só do trabalho não, viu? Desse também. Colega, que segurança é essa? Uma hora mais tarde. Então, pessoal, vendo que nós não Isabel, somos... só interrompendo, peça a Fábio para tirar essas partes aí, viu? Da gente falando que do trânsito, nós pelo amor. falamos Né? Corta aí, corte. Corta.
É mesmo, meu Deus, será que ele vai dizer que eu não sou uma pessoa ética para estar ministrando uma disciplina de ética? Agora estou eticamente pensando e refletindo sobre o meu mau exemplo. Mas é só nisso aí. Geralmente eu sou uma pessoa bem... Geralmente eu sou uma pessoa bem correta. Mas é porque só... Mas e outra coisa, mas se eu vier e for para quebrar para a direita, porque se eu estiver indo nessa direção e eu tiver que quebrar para a esquerda, aí eu morro de medo, porque eu sou cangueira. Mas vai dar certo. O importante é eu não encontrar com vocês, que vocês cortam sinal. Vamos lá. E era. Meu Deus, fazer um grupo. Os cortadores de sinais. Gente, vamos para frente. Né? Vamos marcar uma hora para todo mundo falar ao mesmo tempo. Vamos marcar. Boa. Vamos marcar um horário para a gente não se encontrar. Ainda bem que quando as aulas voltarem, eu vou aqui por baixo, eu não vou pela avenida. Eu vou aqui. Eita, eu vou aqui por baixo fazendo uma contramão aqui. Eu não sei o que é pior, por baixo aqui fazendo uma contramão, ou eu ia aqui pela avenida me barruando vocês. Deus me defenda, minha gente. Se eu cair dessa moto, eu não escapo, não. Senhor, acho que eu vou para aula a pé quando voltar às aulas. Não é longe. Pessoal, dizer que todo mundo fura fila, dizer que todo mundo corta o semáforo, nós vamos entrar aqui numa situação. Se trata de um comportamento frequente, se trata de um comportamento comum, e a gente assimila isso de forma instintiva. Essa é a verdade. Eu acho que nós devemos também refletir de maneira que nós acabamos tendo certas atitudes por instinto. No entanto, ainda assim, na verdade, isso não justifica. Então, isso é antiético, sim. E eu tenho clareza sobre isso. Dessa forma, vocês já devem ter ouvido a seguinte frase: explica, mas não justifica. Então, o fato dessa facilidadezinha que a gente tem de furar fila, essa facilidadezinha que a gente tem, eu não, porque eu não gosto disso, mas de carregar as canetas que ficam no banco, essa facilidadezinha que as alunas têm, professora, me presta uma caneta, minhas canetas se somem de uma forma absurda. Então, tudo isso explica, mas não justifica. Por quê? Porque a gente entende. Eu entendo por que a gente corta o semáforo. A gente corta porque todo mundo faz isso. A gente corta porque o que acontece? Quando eu estou vindo da casa dos meus pais, eu não quero ficar de 2 horas da tarde embaixo do semáforo que só falta não ter fim de abrir. Ou então, um semáforo que tem aqui na Santa Cícero, gente, eu não sou muito boa piloto, eu não derrubo ninguém, eu não caio, mas, enfim, mantenha a distância de mim. No cruzamento que tem aqui na Capela Santa Cícero, para quem não é aqui de Açu, é íngreme. Tem uma parte que você indo, no sentido de ir para qual, ele é íngreme. Gente, para eu segurar essa moto ali é uma coisa absurda. Ou eu fico bem longe, ou eu fico embaixo do semáforo. Porque eu não consigo segurar a moto assim. Porque eu vejo direito em uma queda. É só dar meia embreagem. Tem uma vala que eu me vejo deitada, caída, estabelefada naquela vala. Então, o que acontece? Eu fico embaixo do semáforo. Quando o semáforo, as bolinhas estão terminando de cair, eu acelero. Com medo, mas não é de outra coisa não, com medo de cair. Mas o que acontece? Isso explica? Explica. Por que Isabela faz isso? Porque ela é cangueira. Mas justifica? Não justifica. A ética, ela não tem a ver com a explicação do que a gente faz ou do que a gente não faz. Explicar é uma coisa, mas a justificação é algo racional. Então, é o que é certo ou o que não é. Então, gente, às vezes explica, mas não justifica. Em outras palavras, nós podemos compreender aí aqui um dilema ético, que precisa de uma explicação sociológica. Às vezes nós podemos compreender certos tipos de comportamento. E aí, eu particularmente, enquanto professora, eu sempre procuro conhecer meus alunos, minhas alunas, compreender a realidade deles, principalmente quando às vezes eu vejo que tem um aluno ou uma aluna que tem uma dificuldade de aprendizagem. Eu procuro saber se minhas alunas, elas são mães, se elas são casadas, se elas são donas de casa. Por quê? Porque eu tento entender o comportamento dos meus alunos e das minhas alunas dentro de sala de aula. Porque vai explicar, esse comportamento ele é explicado na realidade que ele vive. Na realidade que você vive. Na realidade daquela minha aluna que falta muito. Porque vem de outra cidade. Mas aí depois eu descobri que, na verdade, ela tem que pegar um carro, porque ela mora na zona rural, pega um carro para ir para a cidade e de lá ela pega o ônibus para vir para cá.
Então, tudo isso é você refletir sobre a realidade daquela pessoa. Eu posso até explicar, conhecer, tentar dar, tentar conhecer a realidade daquela pessoa. Alguém pediu para entrar? Pediu. Everton Rafael, quem é? Então, assim, e isso vai mostrar também, em certa forma, o comportamento criminoso. Ou seja, nós podemos entender que há uma explicação sociológica para o crime com base no ambiente de violência. Oi. Isabel, quando for nas aulas agora, a senhora faz chamada. Nas aulas agora, a senhora faz chamada, que é para saber quem é os alunos. É mesmo, viu? Porque todo dia entra um aluno novo do grupo, fica dizendo, fulano entrou, fulano chegou, não sei o quê. Aí não dá para saber quem é quem. Verdade. E quando a gente fosse recepcionar, é coisa boa. É possível, arruma de gente dessa, dá pra gente comprar um bolão, hein? Pra gente, olha, todo risco. Dá sim, só organizar a compra. Maria, eu já estou pensando até nisso. Verdade, Micilene, eu vou chamar todo mundo agora pelo nome. Na próxima aula, eu vou pedir a Elson uma chamada. Então, não tem como eu ver. Na plataforma, para mim, não está aparecendo ainda. Eu não sei se a partir de agora vai começar, também não sei não sei quando é que eu vou estar com vocês. Vai ter reunião, eu acho que é quarta. É quarta, meu Jesus? Quarta. Vai ter reunião, aí Elson vai dizer quando é que vai ser minha disciplina com vocês. Eu vou pedir ele uma chamada. Para eu ficar fazendo agora nessa aula mesmo. Mas aí, voltando, é que, às vezes, o comportamento violento que uma pessoa tem, ela tem uma explicação sociológica para aquilo. Uma pessoa que ela nasceu e se criou em um ambiente de violência, como é que uma pessoa dessa vai ter um comportamento tranquilo? Se a única coisa que ela recebeu foi desafeto, foi desamor, foi violência. Então, a gente explica, tá explicado. Mas isso não quer dizer que eu justifico uma ação criminosa. O que nós podemos entender, então, é que o primeiro sentido da ética é algo reproduzido. Algo que acontece. Mas no terceiro sentido, nós devemos entender como algo que tenha uma explicação racional. Se não tem, não deveria ser ética. Dessa forma, quando a gente vai falar sobre ética e justificação racional, nós dizemos que ética é a conduta justificada, não é isso? Então, se eu tomo o meu ato como uma exceção, como eu não concordo que alguém repita ele, eu não concordo que as pessoas passem no semáforo ele estando fechado, então é claro que isso se trata de um ato injustificável. Eu estou usando a minha inteligência, a minha capacidade racional, que me difere de uma formiga, para ter atitudes que buscam só a mim mesma, e não atitudes que buscam uma vida em coletividade. Afinal de contas, o semáforo é algo extremamente importante. E quando eu estou a pé, passeando com minha dog, eu tenho muita raiva quando as pessoas cortam o sinal, porque eu atravesso na faixa. Mas já aconteceu várias vezes. Final de semana, à noite, eu saio para passear com minhas cachorras. E já aconteceu várias vezes, principalmente pessoas de moto, terem situações, nunca aconteceu de fato, mas situações de susto. Por irresponsabilidade de outras pessoas, que não agem dentro da racionalidade. Por fim, pessoal, para encerrar, nós devemos estar atentos e atentas a dois tipos de regras. As regras imperativas são as regras que proíbem ou que permitem. Ou seja, você deve saber o que é permitido e o que é proibido. É imperativo. O que é proibido, o que é permitido. E as regras constitutivas, elas nos mostram, elas nos instruem, nos orientam a fazer algo. Então, ela fala sobre as possibilidades. Elas orientam a nossa ação. Elas não dizem o que é permitido e proibido. As regras imperativas, elas dizem o que não pode ser feito e o que deve ser feito.
E as regras constitutivas, elas dizem como fazer. As regras imperativas são o quê? Não matar, não roubar, não ser violento com as pessoas. E as regras constitutivas são: como é que eu faço isso? Respeitando a propriedade alheia, não subtraindo algo, respeitando as leis, não batendo em ninguém. Então, as regras imperativas, elas dizem pode e não pode. E as regras constitutivas é como que eu faço isso? Como que eu respeito algo que é seu? Eu não vou subtrair algo que é seu. Então, as regras, os nossos procedimentos, eles são imperativos, as nossas regras são imperativas, elas permitem, elas proíbem, e elas constituem, elas mostram pra gente como fazer. Ou como não fazer. Então, assim, pessoal, eu sei que não é um tema que nós estamos falando diretamente da sua atuação profissional. Mas lembre-se, retomando a minha fala do início da aula, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade, nós vivemos com pessoas, e em algum momento, no seu trabalho, na sua atuação profissional, você vai estar lidando com isso. E para você lidar com isso, você precisa ter conhecimento, você precisa ter compreensão sobre o que é ético e como agir em situações que você se encontre, possivelmente, em um dilema sobre como agir, sobre como proceder, ok? No seu espaço de trabalho. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos e de todas, e conforme o nosso calendário, nós vamos ter encontro quinta-feira. Lembrem-se, tá lá no cronograma, tá bom? Boa noite, Deus abençoe. Beleza. A vocês. Professora. Tchau, boa noite. Boa noite, Boa professora. noite, pessoal. Tchau. Tchau. Boa noite Tchau. também. Tchau, bom descanso. Igualmente.